Então, nós aprendemos que ao chegar no local, ao chegar na vítima, devemos colocar logo o colar cervical. Isso é uma abordagem que já é antiga, né? Nos cursos de APH, na faculdade, a gente aprendeu isso. O que acontece é que a gente não está prestando atenção no princípio. Qual é o princípio? É a estabilização da coluna cervical. Estabilizar a coluna cervical não quer dizer apenas o uso do colar. Existe uma série de preferências para a gente atingir esse princípio da estabilização, inclusive a própria estabilização manual. Tem que colocar o colar cervical porque a vítima pode ter um trauma na região cervical e ter alguma sequela, algum dano medular. Pois bem, realmente isso acontece, né? Paciente TCE grave, um TRM, um acidente grave, há esse risco sim de ter a lesão cervical, mas é um risco pequeno. Há cerca de 2 a 4% de chance de ter realmente uma lesão cervical importante. Para chegar a esse ponto, a vítima ela vai dar sinais. Se ela estiver consciente, ela vai dizer que está com prejuízo em movimentar as mãos, movimentar os pés. Se ela estiver inconsciente, o cenário do acidente, da ocorrência, vai te trazer alguma pista, por exemplo, um capotamento grave ou um acidente com veículo, no qual uma das vítimas faleceu dentro do automóvel, ou ejeção do veículo, enfim. A cena vai te dar pistas se realmente há a possibilidade de ter essa lesão cervical ou não. Mas o que a gente vê é que a maioria dos pacientes não apresentam esse tipo de lesão. Na verdade, possui até outras lesões que podem prejudicar, podem ter piora do quadro com o uso do colar. Como assim? Imagina uma lesão penetrante em região cervical, um trauma penetrante em face, cervical e dorso. Você colocar esse tipo de material que é rígido, sem avaliar antes de aplicar, pode piorar a lesão. Um corpo estranho encravado na cervical, você colocou o colar, pronto, você acaba perfurando ainda mais essa região. Então, antes de colocar o colar, avalie a necessidade de colocação. Muitas vezes, quando você chega na cena, a vítima está ali, quietinha, deitada no chão, populares já conseguiram acalmar a vítima, está lá de boa, paradinha. Aí tu chega com o colar, nem conversa direito com a vítima, já vai logo colocando. Qual é a reação dela? A reação de qualquer pessoa é o quê? Se assustar. Então, se ela estava paradinha lá, mantendo o alinhamento cervical, com o ato, só o susto de você chegar colocando o colar, ela já movimenta a cabeça. Então, se ela tinha algum tipo de instabilidade, piorou. Então, antes de colocar, entenda, eu não estou falando que é contraindicado, que ninguém vai mais usar o colar cervical. Eu estou falando que há situações em que antes da aplicação, você tem que avaliar a necessidade e avaliar e informar também o paciente o que você vai fazer. Então, numa vítima consciente, você vai se aproximar, vai tentar tranquilizar a vítima, perguntar se está com alguma dor na região cervical, se ela consegue movimentar as mãos e os pés, informa, vou aplicar esse material, permaneça quietinha, olhe para mim e aplica o colar após uma avaliação clara da região. Existem alguns guidelines que também recomendam a não colocação de colar nesse tipo de paciente. Por exemplo, o guideline europeu, o alemão, que ele segue o ABCD, né? Quando chega na avaliação do C, que é essa avaliação que a gente vai encontrar as lesões penetrantes, o trauma penetrante de cervical, de face, de dorso, ele não recomenda você colocar o colar cervical. Bem como aqueles TCEs graves, com a vítima que vem apresentar, que tem um potencial risco de aumento da pressão intracraniana. O que é isso? Como é que a gente vai saber que existe esse potencial risco de aumento da PIC, né? Que é a pressão intracraniana. Então, a vítima vai te dar sinais. Então, para você saber, você tem que, antes de colocar o colar, tem que avaliar isso aí. Quais são os sinais? Midríase, então a pupila dilatada bilateralmente. Anisocoria, que é até o mais comum, você vai ver uma pupila maior do que a outra. A Glasgow abaixo de 9. Tudo isso vai te dar dicas que essa vítima é um potencial
é uma vítima em potencial para aumentar a pressão intracraniana. Então, pelo guideline alemão, ele não recomenda colocar o colar cervical nesse tipo de paciente, porque aumenta a pressão intracraniana e vai trazer mais malefício do que benefício. E vai fazer o quê? Como é que eu vou transportar um paciente a longas distâncias, ou até mesmo curtas, sem usar o colar? Existem outros métodos, inclusive ele recomenda você utilizar a maca a vácuo e os head blocks, que são esses materiais aqui, que a gente vai colocar, que é um complemento à estabilização cervical. Vou te mostrar depois. O PHTLS, a nona edição, ele também recomenda isso. Ele diz que vítima, trauma penetrante, isolado, em região cervical, em dorso, em face, ele orienta você não colocar o colar cervical, tá bom? Devido a esse risco de lesão secundária pelo próprio colar, que é um objeto rígido, pode piorar ainda mais a situação do trauma penetrante, né? E a questão do aumento da PIC. Não há motivos para você ter euforia na hora de colocar o colar cervical. O princípio é sempre esse, manter a estabilização, o alinhamento da cabeça, da cervical, com o tronco do paciente. Então, esse alinhamento eu posso ter apenas com a estabilização manual. Eu posso ter com o head block e a maca a vácuo, não necessariamente colar. Sem falar nos casos de vítimas que elas não referem cervicalgia, a lesão, o trauma é de pequena, de baixa intensidade, e é uma vítima confiável, não está embriagada, não está desorientada, enfim. E você pode fazer, diante desses itens, autoextração veicular, por exemplo. Então, a vítima sozinha ela pode ser retirada do automóvel em caso de acidente. Então, há indicações de uso de colar cervical e também contraindicações ao uso do colar. Então, não há motivo para esse alvoroço todo na hora de colocar o colar.